Olá, eu sou Joyce Maffezoli. Essa deliciosa herança italiana é uma das joias da cidade capixaba de venda nova do imigrante, o Sokol. É uma ótima opção culinária para receitas, petiscos e tiragostos. Vamos falar sobre sua fabricação, origem e papel na economia da suinocultura brasileira. Assista agora A Força do Agro com Joyce Maffezoli. Domingos Sávio Filete, secretário de Agricultura de Nova Venda do Imigrante no Espírito Santo. Seja muito bem-vindo, Domingos. Ei, Joyce, tudo bem? É um prazer a gente estar aqui representando aqui o município de Venda Nova do Imigrante, uma cidade aqui nas montanhas do Espírito Santo, um dos menores municípios do Espírito Santo, com aproximadamente 188 quilômetros quadrados. Estamos também aproximadamente com 26 mil habitantes, um município onde se preza muito pelas tradições, pela família e, mediante algumas dificuldades, entre elas nós somos município de cabeceira, nós não temos muita água disponível, então a questão da industrialização para a gente aqui é bem complicada, a nossa topografia é bem acidentada, então nós vamos falar de um produto aqui inserido no agroturismo do município, que é uma atividade que acaba viabilizando aqui a questão de renda, agregar valor ao produto e diferenciando a vida de várias famílias aqui com poder aquisitivo em nosso município e nossa região. O secretário já falou, agroturismo é uma boa opção para quem está procurando um lugar diferente aí para conhecer. Você vai saber aqui ao longo de A Força do Agro. Lorenzo Carnielli é produtor de Sokol. Prazer em recebê-lo, Lorenzo. Olá, tudo bem? Tudo certinho. Olha só, é um embutido típico de Venda Nova do Imigrante, cidade capixaba. Tem tradição italiana e teve a receita adaptada quando os imigrantes chegaram no Brasil. Estamos falando do Sokol. Domingos, qual a origem aí do Sokol? Provavelmente é de origem italiana, mas conta um pouquinho aí a história. O Sokol veio com os nossos antepassados, né? Por volta aí do ano de 1890, quando saíram da Itália mediante as dificuldades que existiam e na busca aí por novas oportunidades de vida mesmo, né? E aí chegaram na nossa região, uma das situações mais complicadas que, com o passar do tempo, como não existia nenhuma infraestrutura, foi as condições, às vezes, de estar preservando a carne do seu porquinho, que era criado aí de forma bem artesanal, né? Então, com a maturação do Sokol e a cura dele, possibilita, no caso, que essa carne, possibilitava que essas famílias pudessem ter essa carne aí até por um ano conservada em condições excelentes de estar sendo consumida por sua família, né? Na maioria das vezes, famílias numerosas, né? O italiano tem aquele negócio de ter muito filho. No passado, tinha-se muito filho, eram famílias grandes, para possibilitar a questão de mão de obra para exercer na agricultura. Ô Lorenzo, e foi feita uma adaptação aí para agradar o paladar brasileiro. É parecido com o salame, né? Você tem aí uma peça para mostrar como que é o Sokol, né? Sim, estou com ele aqui na minha mão. Esse é um produto mais próximo que a gente tem, é um presunto de Parma, então é um maturado, né, feito da carne, que vai maturar vários meses, perde 50% do peso durante esse processo de maturação, e aí ao final a gente vai fatiar finíssimo, que é uma carne intensa, né, e firme, e vai ser consumido com múltiplos acompanhamentos, né? Um produto fantástico, quando você tem um Sokol numa mesa de tira-gosto, numa entrada, os chefes de cozinha utilizam muito para colocar nas receitas, é um produto único que foi reconhecido pelo INPI aqui na região e tem um sabor único que só o Sokol tem. Ô Domingos, e aí é uma cidade italiana então, né, e a tradição é mantém viva aí com a produção desse embutido, né? O Sokol é muito mais do que um embutido, né? Aí tem todo um valor, uma cultura, quando você pega uma peça, quando você degusta um pedaço de Sokol, daqueles antepassados, daquelas dificuldades que aquelas pessoas tiveram ao chegar aqui no Brasil e encontrar uma realidade, assim, totalmente diferente, né? Com muitos desafios que as florestas apresentavam, enfim, realmente a gente encontra pessoas aqui em Venda Nova, vamos falar os nossos nonos e nonas, que ainda se emocionam muito
quando falam dessa cultura dos seus antepassados, dos seus pais, dos seus avós, pela dificuldade realmente está encontrada, né? A importância ainda do Socol é que ele é consumido ainda, Joyce, nas mesas, nas rodas de boas conversas do município, onde as tomadas de decisões para o crescimento e o desenvolvimento da cidade ainda sempre tem o Socol presente nessas tomadas de decisões. Os italianos aqui têm o costume muito de qualquer intervenção na cidade, qualquer política pública que for desenvolvida no município, ser compartilhada, ter a participação popular. Então, o Socol, na maioria das vezes, na grande maioria das vezes, está presente aí como um bom tiragosto e um bom aperitivo. A gente já volta a falar aqui do Socol, esse embutido italiano, mas precisamos abrir um espaço aqui com o doutor Eduardo Berbigê, do Momento Jurídico, para repercutir um assunto de ontem, né, que talvez seja um divisor de águas para o Brasil. Doutor, seja muito bem-vindo. Obrigado, Joyce. É um prazer estar aqui com você e com nossos telespectadores. Vamos saber o impacto da tarifa de 50% dos Estados Unidos sobre produtos brasileiros, anunciado aí ontem pelo Donald Trump. Setores de petróleo, ferro, aço, café e carne bovina serão fortemente afetados a partir de 1º de agosto, quando começa a valer a taxação. Doutor, o que isso pode significar na prática? Olha, Joyce, é um grande impacto, né? Nós estamos falando, o comércio bilateral entre Brasil e Estados Unidos movimenta 80 bilhões de dólares. O Brasil exporta 40 bilhões. É uma diferença pequena entre exportações e importações. O Brasil importa um pouco mais do que exporta, mas são 40 bilhões de dólares. Isso significa 15% das exportações brasileiras. É o segundo maior parceiro comercial do Brasil, só perde da China. E nós estamos falando de setores, como tu disseste muito bem, além da carne bovina e do café, açúcar, suco de laranja. O suco de laranja, o maior mercado disparado do suco de laranja brasileiro é os Estados Unidos. Fora ferro, aço, algumas situações específicas. A Embraer, por exemplo, é uma empresa que ela vende, o maior mercado de aviação dos Estados Unidos, do mundo, é os Estados Unidos. A Embraer vende a maior parte dos seus aviões para os Estados Unidos. Então, estamos falando de problemas muito sérios, tanto para empresas específicas como a Embraer, quanto para mercados como suco de laranja, carne bovina, café, açúcar, falando diretamente do agro. Não é fácil substituir de uma hora para outra um mercado do tamanho dos Estados Unidos. Não é fácil achar quem compre o nosso suco ou todo o nosso café, enfim. Então o impacto é gigantesco. Realmente é uma péssima notícia para os exportadores brasileiros e para a nossa economia como um todo. A nossa economia que vem capengando aí no governo Lula, precisando de receita para equilibrar a balança comercial, fazer superávit, e agora temos esse grande problema com o nosso segundo maior parceiro comercial. Isso é péssimo. Você já colocou aqui os números, né, de exportação e importação. Com essa taxação aí, a competitividade tende a cair para o Brasil. Alguém pode se questionar, mas então vamos vender aqui para o mercado interno e não para fora? O Brasil já tem produto suficiente para vender no mercado interno. As exportações são fundamentais para o crescimento e desenvolvimento do país, até para o preço aqui do consumidor. Provavelmente a conta, mais uma vez, vai sobrar para o consumidor com preços mais elevados. Exato, isso foi uma falácia do governo Lula há um tempo atrás, de estimular a venda no mercado interno para baixar os preços. O mercado tem um limite de consumo, tem um limite para tudo, para açúcar, para carne, para café. As pessoas não vão, em virtude de uma oferta maior no mercado interno, comprar 5 vezes mais café do que compram. Isso não tem sentido. E até porque os produtos têm um piso de preço em virtude do seu custo de produção. Os produtores não podem simplesmente torrar o seu produto para vender no mercado interno e substituir as exportações, porque eles têm um custo de produção. Então, isso não existe essa possibilidade que o governo Lula aventou. Vão ter que procurar outros mercados que absorvam
esses produtos e consigam manter o equilíbrio dos custos de produção e o equilíbrio das empresas e dos produtores que exportam. Só que isso, como eu disse, não é fácil. Isso é uma relação de anos. Vai abrir um mercado novo, um país novo para novos produtos. Isso demora um tempo. Não é de uma hora para outra que isso acontece. Então, provavelmente, nós vamos ter grandes problemas desses produtos afetados pela taxação, e isso não se resolve a curto prazo. E o mercado interno, como eu disse, não tem condições de absorver toda essa produção. Como está escrito aí na carta de Trump enviada a Lula, é uma resposta a tarifas e barreiras comerciais impostas pelo Brasil. E na carta o Trump também menciona aí o julgamento de Bolsonaro como uma vergonha internacional. Doutor, está nítido aí a falta de diplomacia do governo brasileiro, colocando em risco o nosso país. Tarifas, o Brasil tem algumas, principalmente etanol de milho, algumas tarifas mais altas para produtos americanos, mas eu não acredito que esse seja o problema. O problema é a situação política envolvendo o julgamento do ex-presidente Jair Bolsonaro. E isso foi avisado, né? Eu até ouvi um comentarista dizer, eu concordo com o tema, eu não vejo mais as hienas da esquerda rindo, né? Porque até pouco tempo atrás estava todo mundo, os comentaristas esquerdistas rindo, né? Que tanto faz o Alexandre de Moraes ir para a Disney ou não. Isso é um absurdo. Comprar uma briga com uma economia e uma potência como os Estados Unidos não pode dar certo, né? E é o que está acontecendo. Discutindo-se... Podemos até discutir questão de soberania, se o Trump poderia estar fazendo isso ou não. Isso é uma discussão inócua. Claro que ele pode. Ele está tratando de tarifas dentro do país dele. Ele pode colocar a taxa que ele quiser. E nós temos que lembrar o seguinte, o Brasil é insignificante na economia mundial. Nós somos a 11ª economia, mas 11ª, éramos a 8ª, caímos agora no governo Lula. Agora, comparando com China e com os Estados Unidos, nós somos insignificantes. Então, para eles tanto faz retalhar o Brasil, eles não podem brigar um com o outro. Agora o Brasil, para eles, não muda nada na economia, no dia a dia dos países, a não ser a China com os produtos do agronegócio brasileiro, que tem uma importância significativa. 50% da nossa soja é vendida para a China. Agora os Estados Unidos não, os Estados Unidos não tem necessidade de ter o Brasil como um grande parceiro. Para ele o Brasil é mais um país, se quiser se relacionar com eles, ótimo, se não quiser, não muda a vida deles. E é isso que o nosso governo não entende. E faltou diplomacia, faltou medidas mais assertivas com relação ao relacionamento com os Estados Unidos. O presidente Lula tem um relacionamento distante do presidente Trump, praticamente não conversa, não tem relações, e isso, obviamente, que ia acabar mal, né? Como acabou. A gente volta com mais informações sobre esse e outros assuntos no Momento Jurídico de segunda-feira. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui. Eu que agradeço, Joyce. Obrigado. Uma ótima semana, o resto de semana para você e para os telespectadores. O ano de 2026 tem tudo para mudar os rumos do Brasil. E a chave para o país seguir o rumo que a sociedade livre deseja é a informação. A Oeste nasceu para romper o silêncio. Agora chegou a hora do próximo passo. Ampliar o espaço que já ocupa com a entrada no universo da TV a cabo. É a sua assinatura que faz toda a engrenagem da Oeste funcionar. Assine a Revista Oeste. Tem acesso a grandes reportagens, artigos exclusivos. E ajude a construir a Oeste TV. Vamos juntos mudar o futuro. Oeste, independente, Essencial. o Brasil real está aqui. Para apoiar mais este projeto da Oeste, faça sua assinatura com até 20% de desconto, com pagamento em até 8 vezes sem juros. Você pode assinar pelo site revistaoeste.com/assine ou pelo 0800 580 2020. Assine agora, nossa equipe está de prontidão aguardando você. Assine já! Ô, Lourenço, e quais as etapas aí do processo? É um processo artesanal aí de cura, né?
Exatamente. Então a carne ela vai ser temperada, tem os temperos obrigatórios, que é sal, pimenta e alho. Esses são os temperos obrigatórios que estão registrados no INPI, que é quem deu a indicação geográfica do Socol. Então, o município de Venda Nova do Imigrante, ele detém esse registro e cada Socol sai com um selo garantindo a indicação geográfica desse produto, mostrando que aqui tem uma característica única. Após a gente temperar essa carne, ela vai ser envolta na pele do peritônio, que é a pele fina que tem dentro do estômago do suíno, colocado numa rede elástica e vai maturar vários meses numa sala. Nesse momento vai acontecer a desidratação leve dessa peça, a fermentação dela e agora a parte principal, os fungos que existem aqui vão popular a casca do Socol e fazer com que essa desidratação seja lenta. Então, o fungo local encontrado aqui e a temperatura dessa região é fundamental para que esse processo de maturação chegue no resultado de Socol, assim como tinha-se na Itália. Então, aqui em Venda Nova, tivemos a sorte, ou enfim, uma questão de montanha, de altitude, umidade alta e dos fungos que possibilitaram continuar essa cultura aqui no Espírito Santo. Então, o clima, a geografia aí de Venda Nova tornam aí o Socol único. Ô Domingos, a suinocultura é forte aí, a produção é forte aí na cidade? Temos vários produtores aqui que estão inseridos aí na atividade de suinocultura e, enfim, além da suinocultura, temos outras atividades, né? A avicultura, seja ela de ovos, de corte, e também, apesar do município ser pequeno, nós prezamos muito pela questão da qualidade. Nós somos o maior produtor de tomate do Espírito Santo, somos o maior produtor de abacate, de café não, mas, porém, temos os melhores cafés também na questão de qualidade, quando se fala de aroma, corpo, sabor, doçura, que atende aí os mercados mais exigentes. E o Socol está atribuído a essa questão também, a questão da qualidade. Nós temos no município uma altitude aí que gira na sede do município em torno de 700 metros até 1.500 metros no interior do município. Então, enfim, são climas diferentes, são temperos diferentes, são tradições de famílias diferentes que vão estar aí fazendo o diferencial de cada peça produzida de Socol aqui na cidade de Venda Nova. Ô Lorenzo, e vocês utilizam partes específicas do suíno para a produção do Socol, né? Exatamente, é utilizado o pescoço suíno, que vai dar origem ao Socol da forma mais antiga, que é a parte que tem gordura no meio da carne. E aí ela é chamada de ossocolo, tá ainda em dialeto italiano de Treviso, da região de onde as famílias daqui de Venda Nova vieram ao final de 1888, nessa faixa de época. Aqui no Brasil começou-se a utilizar o lombo também. O lombo ele é mais magro, tem menos gordura, e aí deu origem ao Socol, né, que é uma contração da palavra ossocolo. Então, quando a gente quer um produto mais intenso, com mais gordura, a gente vai para o lado do ossocolo. Quando a gente quer um produto mais leve, para acompanhar uma garrafa de vinho com menos gordura, vai no Socol. Então, os dois se complementam, um é a origem lá de trás e outro já é uma evolução que aconteceu aqui no Brasil das famílias, até porque o pescoço do porco é curtinho. Então, só dá 2 ossocolos cada porco. E o Socol, como é feito do lombo, o lombo é maior, tem uma disponibilidade maior, né? E principalmente essa parte da gordura. No passado, a gordura suína era vista como uma vilã, né? Então, era muito Socol. Hoje em dia, a gordura suína volta a ser bem vista pela população, então o consumo de ossocolo vem crescendo bastante também. Os dois juntos. Lorenzo, e vocês compram de outros produtores aí da região essas partes específicas do suíno? Vocês só produzem o Socol? Vocês não criam suínos para produzir? Porque é muito pescoço, é muito lombo que precisa para produção, né? Exatamente. Então, nós temos abatedouros na região de suíno. A gente já compra especificamente essa parte do lombo e do pescoço, que é a sobrepaleta. E aí, esses abatedouros utilizam as outras partes na região, no consumo aqui da região do Espírito Santo. Ô Domingos, agora o selo de indicação geográfica, ele tem um impacto importante aí, né, para os produtores, para a economia. É meio que um atestado de qualidade da produção local, né? Com certeza.
já é um produto, como o Lourenço disse, ele é todo inspecionado, temos um serviço de inspeção no município que faz um grande trabalho com esses produtores que atestam a oferta desse produto ao nosso consumidor final, um produto com toda a questão de segurança alimentar. O IG, o principal dele, é que ele vai agregar valor ao produto Socol, gerando curiosidade ao turista, ao consumidor. Tendo em vista hoje que o Socol ele atravessou as fronteiras do município, do estado e do próprio país. Hoje nós temos vários lugares no mundo também que já consomem o Socol de Venda Nova do Imigrante. Então, a questão do IG, ela está agregando valor numa peça, como já disse anteriormente, que ela é consumida, além do sabor diferencial e agradável, de cultura das famílias, dos nossos nonos e nonas, nossos antepassados que vieram para uma terra com tanta dificuldade e, podemos dizer, de uma situação inusitada, que era a questão de ter a carne durante um grande período, já que não tinha como conservar, fez-se um negócio e a IG veio complementar esse valor agregado ao Socol do nosso município. Agora, Lourenço, você falou aqui dos ingredientes, dos temperos, a carne de pescoço ou lombo, você falou de um fungo. Onde é colhido, como que é formado esse fungo? E ele só cresce no frio, porque é no frio que vocês produzem o Socol, né? Aqui na região de Venda Nova do Imigrante, a gente tem um clima ameno o ano todo. Então, perfeito para a produção do Socol. E para que a gente tenha os fungos ideais na casca do Socol, a gente precisa de temperatura amena e umidade relativa do ar controlada. Então, aqui na região, umidade relativa alta, a gente está na região da Serra do Mar. Então, aqui, os fungos naturais da região vão popular o Socol. Não é uma coisa que é adicionada. A própria região já tem temperatura ideal, umidade ideal e as cepas de fungos locais ideais. Então, eu falo que foi 3 coisas aqui que a gente foi premiado quando veio aqui para as regiões das montanhas e encontrou aqui o lugar perfeito para fazer o Socol, já que esses fungos estão aqui funcionando da melhor forma possível. E eles que regulam a perda de umidade do Socol. Se você fizer Socol numa região que não tem esses fungos, essa peça vai secar rapidamente, ficar dura e não vai desenvolver o sabor que desenvolve aqui na região. O Domingos, o Socol é tão importante para a economia que tem até uma festa aí, né? E movimenta a economia, a cultura local. Joyce, o município ele é caracterizado, apesar de, como eu já disse, ser um dos melhores municípios do Espírito Santo, nós temos aproximadamente 20 comunidades e cada produto com sua importância agrícola que movimenta dinheiro, que gera renda para a família, tem a sua data a ser comemorada. Nós temos aqui no município a festa do café, temos a festa do Socol, temos a festa da polenta, a festa do tomate, enfim, tudo aqui é motivo para gerar uma festa que coloca as famílias para estar movimentando essas festas nas comunidades, gerando renda e, o mais importante, colocando aí os seus filhos, os seus netos para estar contribuindo com essa festa, com essa doação, com esse trabalho voluntário. Venda Nova é diferenciada, Joyce, porque desde lá, os nossos antepassados, no início do município, o município se emancipou em 1988, temos 30 e poucos anos de emancipação, 37, 38 anos de emancipação, e tudo que foi construído aqui, desde o hospital, desde a primeira escola, há décadas atrás, tem a participação popular. Então, isso é muito importante nessa festa. Além de angariar o valor para realizar as ações dentro das comunidades, que são todas elas, são festas para buscar a melhoria das comunidades, também insere a cultura dos filhos para dar continuidade na construção de um município, de uma sociedade cada vez melhor. Lourenço, quanto tempo leva aí o processo de maturação do Socol? Vai depender um pouco da umidade relativa do ar, então se a gente estiver no inverno vai ser um pouco mais rápido, inverno seco, por volta de 2 a 3 meses. Se eu tiver um momento mais úmido do ano, pode chegar até 4 ou 5 meses. Vai variar, e aí como é que a gente sabe? Cada peça a gente precisa tocá-la para sentir a umidade que ela está, então cada peça fica pronta numa data diferente. É um processo absolutamente artesanal de acompanhar peça por peça.
Você está cansado de tomar 10, 15, até 20 comprimidos por dia e mesmo assim as dores não vão embora? Se você sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia, dores na coluna ou nas pernas, preste atenção, este recado pode transformar a sua rotina e a sua saúde. Pode, vai transformar, Caute. A Vitai Gold inovou mais uma vez e apresenta o Vitai 7 em 1. Uma fórmula com 7 ativos mais indicados por especialistas, agora em apenas 2 cápsulas por dia. Chega de tantos remédios. Agora praticidade para você, mais saúde e menos dor. É isso aí, olha o que você encontra no Vitai 7.1. Magnésio para fortalecer os ossos, cúrcuma para aliviar as inflamações, creatina para mais força e disposição, colágeno tipo 2 para regenerar as cartilagens, MSM reduz inchaço e rigidez, a clorela protege o fígado, a vitamina C turbina a imunidade, ou seja, tudo 100% natural e com comprovação científica. E quem usa aprova. Vamos ouvir agora o recado especial da querida Lucinha Lins, que faz uso diário do Vitai 7 em 1. Cansada de tomar vários comprimidos por dia, não é mesmo? Eu também. Por isso a Vitai Gold tem agora o Vitai 7.1. São os 7 principais ativos para cuidar da sua saúde e ajudar você que sofre com dores nas articulações, artrite, artrose, reumatismo, fibromialgia. A Vitai Gold desenvolveu um creme de massagem e vai mandar aí para você de presente. Lucinha falou tudo. O Vitai 7 em 1 mudou a vida dela e agora pode mudar a sua. Ligue agora para o 0800 291 2200 e aproveita a oferta exclusiva. 70% de desconto para os 100 primeiros. Tem que ligar agora, porque além dos 70%, você vai levar de presente o nosso relógio inteligente e ainda o nosso gel Santa Maria, creme para dores localizadas. Lorenzo, então, para encontrar o verdadeiro Socol, só em Venda Nova, porque o clima, a geografia, o ambiente, tudo beneficia a produção. Exatamente. Então, aqui, todas essas famílias que produzem abrem as suas portas da sua casa para mostrar os processos produtivos, para provar esses produtos. A gente está numa região cheia de produtos gostosos, né? Como o Sávio falou, cafés especiais, Socol, queijos, biscoitos, doces. Venda Nova é uma riqueza de sabores e essa rota do agroturismo as pessoas passam e vão passando o dia conhecendo, provando, batendo uma boa prosa, conversando, né, indo ali para a cozinha como o italiano sempre gostou, comendo e batendo papo, que é o melhor lugar de estar na casa, né? Então quem procura um lugar para visitar, um ambiente agradável, uma boa comida, Nova Venda do Imigrante é uma opção. Fica quanto tempo de Vitória, Domingos? Nós estamos, o município de Venda Nova está a 100 quilômetros de Vitória, aproximadamente, no sentido a Minas Gerais, na região de montanhas aqui do Espírito Santo. Temos a BR-262 como a rodovia que consegue nos trazer os turistas de Vitória mais fácil aqui para a nossa região. E Venda Nova realmente é um berço do agroturismo. O agroturismo do Brasil surgiu em Venda Nova. Por isso, hoje, que nós temos a visitação de várias pessoas. Muitas pessoas ainda do país não conhecem essa região de montanhas do Espírito Santo. Quando se fala em frio, em clima agradável, acha que alguns outros estados só podem estar propiciando. Mas Venda Nova tem suas características também dessa região de montanhas, com clima aí nessa região, nessa época agora do ano, que está próximo ao inverno. Nós já temos aqui, nos últimos dias, um clima aqui girando aí, chegando a temperatura, caindo aí em torno até de 3 a 4 graus, entendeu? Então, isso propicia todo um ambiente agradável para que os turistas possam vir e agraciar aqui as nossas belezas naturais, o nosso povo e todos os produtos que estão disponíveis nas nossas propriedades rurais. Olha só, tem frio no Espírito Santo. Agora no inverno, 3, 4 graus, mas um clima gostoso, agradável, mais pro frio o ano todo. Lorenzo, muito obrigada pela sua participação aqui. Perfeito, obrigado. E venho aqui Venda Nova provar o Socol, porque Socol é único, não tem nada que se compara em sabor. A gente fala que Socol tem gosto de Socol. Então tem que vir provar para entender. E as pessoas que provam realmente não conseguem ficar sem, tem que levar para casa, para uns amigos, para passar um momento, que é um produto único, com uma indicação geográfica, que representa um território, representa uma história
centenária de famílias que vieram para cá no momento inicial de uma dificuldade e hoje, graças a Deus, transformando essa cultura em produtos, valorizando o homem para continuar na terra, né? Então isso é muito importante, gerando renda para as famílias e valorizando o produtor rural. É isso aí, valorizando o homem para continuar na terra, continuar no campo, senão não tem alimento na cidade. Domingos, foi um prazer recebê-lo. Joyce, muito obrigado. Estamos à disposição, esperamos que numa oportunidade vocês possam também estar presente aqui para provar aqui na prática aqui o que é Socol, o que é o agroturismo aqui do município de Venda Nova, com toda a cultura que o nosso povo traz aí dos nossos antepassados. Enfim, é um município diferenciado. A partir do momento que vocês tiverem oportunidade, todos nós vamos estar aqui à disposição para estar recebendo vocês da melhor maneira possível. Obrigada, e o convite é estendido a todos que nos acompanham. Gratidão à sua audiência aqui pela Oeste, parceiros. Até amanhã.